Uma jovem de Anápolis, cidade do interior de Goiás, foi internada em estado grave após cheirar uma pimenta em conserva e sofrer uma crise alérgica. Esse caso impressionante aconteceu no dia 17 de fevereiro, mas a jovem ainda luta contra as complicações. De acordo com depoimentos de familiares, a transista Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos, imediatamente buscou a bombinha de asma após cheirar a pimenta e alegar falta de ar. Ainda em relato, a jovem perdeu a consciência a caminho do hospital e teve uma parada cardíaca, mas os médicos conseguiram reanimar Thaís. O cérebro da jovem, por conta disso, ficou sem irrigação de oxigênio, o que acabou causando um edema cerebral, que acontece quando o acúmulo de fluidos causa aumento da pressão craniana. O quadro é considerado uma lesão neurológica grave. Especialistas afirmam que a jovem pode ter uma recuperação, mas que dificilmente ela deve voltar às condições normais devido ao tipo de dano cerebral. Thaís estava com pneumonia no dia do acidente, mas segundo os médicos ela está curada e com os órgãos funcionando perfeitamente. E esse foi um caso extremo que gerou muita repercussão e também muitas dúvidas. Para a gente entender melhor sobre os diferentes tipos de alergia, suas causas e também consequências, a gente convidou o médico alergista Dr. Ricardo Bedinelli. Bom dia, doutor. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Bom dia. Bom, esse caso realmente foi aquele caso onde o raio, infelizmente, caiu em cima da pessoa, né? Impactou o Brasil inteiro. Então veja bem, a alergia à pimenta, ela é uma coisa muito rara. Na realidade, vamos dizer, qualquer elemento presente na natureza, ele potencialmente poderá causar um quadro alérgico. Na natureza, assim, de uma maneira muito simplista, nós temos 5 elementos básicos que nos fazem viver. Então, nós temos as proteínas, nós temos os açúcares, que são os hidratos de carbono, nós temos os lipídios, que são as gorduras, nós temos as vitaminas e os sais minerais. Para que uma substância presente na natureza ou fabricada pelo homem possa causar algum tipo de alergia para o ser humano, são principalmente as proteínas. As proteínas são os melhores antígenos. Raramente você vai ver uma crise alérgica desencadeada por um hidrato de carbono, né, por um açúcar ou por uma gordura. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Geralmente é uma proteína. As pimentas, de uma maneira em geral, elas têm uma substância química que chama capsaicina. Essa substância, ela pode raramente causar um quadro alérgico, mas ela atua como um fator irritante. Eu li a respeito do caso dessa moça lá de Goiás, e essa moça era uma moça asmática. Provavelmente, quando ela inalou a pimenta, ela pode ter tido uma crise de irritação, ou nada se descarta também uma crise alérgica. Aquilo foi de uma intensidade assim vultuosa, que não é o que acontece no dia a dia, correto? Que levou a uma crise de asma muito forte, um choque anafilático. Né? O choque anafilático é quando você tem uma reação alérgica que ela é desencadeada no corpo inteiro. Então, todos os órgãos são afetados. Ocorre um fenômeno de vasodilatação, quer dizer, o vaso aumenta muito o calibre, a pressão arterial cai, então o coração não consegue bombear sangue suficiente, não chega oxigênio suficiente aos tecidos, e provavelmente foi o que aconteceu com essa moça, esse estado de gravidade. Mas as pessoas têm que ficar tranquilas, porque isso é uma zebra, né? Isso foi uma fatalidade, não é o dia a dia. Doutor, para a gente entender melhor e não ficar dúvidas, então, o que é uma alergia em si? O que acontece no nosso corpo, ali no nosso sistema imunológico, quando a gente está falando de alergias? Exato, essa sua pergunta, ela é muito boa, ela é uma pergunta que a gente, toda vez lá no que eu estou trabalhando, as pessoas têm essa curiosidade. Antes de te responder essa pergunta, eu vou te falar o seguinte: geralmente você tem uma preocupação muito grande com a sua imunidade, não é isso? Minha imunidade está boa, meu corpo vai me defender, não vai me defender. E a preocupação das pessoas é quando elas têm uma queda da imunidade. O fenômeno alérgico é exatamente o oposto. Você fabrica tanta imunidade contra determinada coisa, por exemplo,
um excesso de imunidade à poeira, um excesso de imunidade ao ácaro da poeira, um excesso de imunidade a essa capsaína da pimenta, um excesso de imunidade a, vamos dizer, uma proteína presente lá na clara do ovo, que este excesso ele vai te causar a doença, não é a falta da imunidade. Então são reações que a gente chama de hipersensibilidade. Então você tem 5 anticorpos no seu organismo, eles são denominados por letras, né? O A, o G, o M, o D e o E. Esse é quando, em grandes quantidades, ele vai provocar as reações alérgicas. Tá? Então não é a falta, é o excesso da defesa que causa a doença. E, doutor Ricardo, como que é feito o diagnóstico? Como é que acontece esse processo aí de detectar o que está se passando para saber exatamente o que tem que ser feito? Olha, igual comentei com vocês aqui antes de começar, né, a especialidade de alergologia, né, eu tinha um professor muito antigo que foi um introdutor da alergia no Brasil, o doutor Bruno Negreiros, ele já é falecido. E ele falava que a alergia somos os detetives da medicina. Porque esse diagnóstico, às vezes, ele é difícil. Então, eu preciso, primeiro, ter uma história muito bem detalhada, porque se envolve uma poeira, um mofo, isso é fácil. Mas, por exemplo, quando envolve um caso dessa moça aí, que é uma pimenta, um alimento, um inseto, então você tem que fazer uma história muito bem detalhada, você tem que ver como é que foi a evolução daquela doença, correto? Existem meios de diagnóstico, então você tem exames de imagem que nos ajudam, você tem exames laboratoriais e os famosos testes alérgicos, né? Nada melhor do que um especialista em doenças alérgicas, no caso o alergologista, para fazer este diagnóstico, porque às vezes é um diagnóstico difícil, complexo e demorado. E hoje, como a gente vive nesse mundo de internet, onde o imediatismo ele é assim evidente demais no dia a dia, às vezes as pessoas não têm aquela paciência de esperar aquele diagnóstico ser fechado. Doutora, a partir de qual idade pode ser iniciada essa investigação alérgica? Ou então é preciso esperar a pessoa ter algum tipo de reação alérgica para começar a investigar que alergias ela tem? Como que é? Olha, a investigação, a partir do momento que existe uma suspeita de doença alérgica, ela pode ser feita em qualquer idade. Então, de vez em quando, a gente recebe lá bebês de meses para fazer investigação de doença alérgica. Assim, a grosso modo, as doenças alérgicas a gente pode dividi-las em 2 grandes grupos. Então, existe um tipo de alergia que a gente chama de atopia. Essas alergias são aquelas alergias de fundo genético hereditário. Então, quando o gameta masculino fecunda o óvulo, que forma-se então um novo código genético, você pode herdar nessa fecundação a predisposição em ter doença alérgica. Então, por exemplo, as rinites, as asmas, alguns tipos de alergias de pele, por exemplo, a dermatite de contato, são as alergias mais comumente herdadas, elas estão no seu código genético. Então, por exemplo, se vocês gerarem filhos, né, se vocês são alérgicas e o marido não, o que acontece? Se um dos pais é alérgico, cada criança que nascerá terá uma predisposição em torno de 50% de manifestar doença alérgica uma vez na vida. Agora, se ambos os pais trazem os genes da alergia, então essa predisposição ela já vai aumentar para algo em torno de 70%. Então, vamos dizer que se vocês tiveram 10 filhos, se só um dos pais é alérgico, 5 provavelmente serão alérgicos. Mas se ambos os pais são alérgicos, provavelmente 7 serão alérgicos e 3 não. Agora, com a industrialização do mundo, você começou a apresentar também alergias que elas não têm um componente genético. Então, por exemplo, mulher gosta muito de maquiagem, gosta muito de bijuteria, então você pode desenvolver alergia à maquiagem, você pode desenvolver alergia à sua bijuteria, a alergia alimentar, aí ela já vai misturar um pouquinho dos dois, porque você tem que ver na alergia alimentar. Por exemplo, existem grupos, por exemplo, os asmáticos, quem tem dermatite atópica, que o povo chama de bronquite de pele. A gente sabe que a incidência de alergia alimentar nesse grupo é um pouquinho maior do que quem não tem alergia. Mas, por exemplo, as crianças em idade mais baixa, aonde existe uma imaturidade do sistema imunológico, por algumas razões elas podem ter alergias alimentares que são mais comuns para as crianças. Se você tiver uma doença inflamatória do seu intestino, aonde a permeabilidade das alças ela vai aumentar,
fazendo com que partículas que normalmente não seriam absorvidas no organismo passam a ser absorvidas por causa do problema da inflamação, e aí você então pode desenvolver uma alergia alimentar por causa de uma doença inflamatória. E também a gente tem algumas alergias que são muito importantes e de gravidade, que são as alergias medicamentosas. Então existem grupos de remédios que causam muita alergia, né? E algumas alergias a picadas de inseto, principalmente a abelha vespa marimbondo, que pode sim ser um quadro de muita urgência e emergência. E a gente recebeu mensagem da nossa telespectadora de Contagem, que é a Amanda. Ela mandou o seguinte, doutora, uma mensagem até muito curiosa. Por que eu tenho alergia a ovo para tomar vacina, mas não tenho para comer? É normal isso ou pode ter dado errado o meu teste? Olha só, primeiro, Amanda, é o seguinte, você tem que procurar um profissional para esclarecer seu diagnóstico, porque se você come ovo e não manifesta reação alérgica, você provavelmente não é alérgica a ovo. O que você pode ter tido é um efeito colateral de uma vacina que não uma alergia. Algumas vacinas são cultivadas em embrião de galinha, então você pode ter traços, resquícios, né, de algumas proteínas do ovo na vacina. Mas como ela come ovo e não tem nada, provavelmente ela não é alérgica ao ovo, provavelmente ela apresentou um efeito colateral da vacina. E a questão alérgica, ela pode estar também atrelada ao aspecto emocional, né? Às vezes Sim. a pessoa ter uma crise alérgica num determinado momento, mas por aspectos emocionais. Exatamente. Que não seja então existe uma alergia de pele que chama urticária, né? Com o advento da Covid, com o fato das pessoas ficarem em isolamento social, lá no início dos anos 2020, né? Eu atendi muita gente em crise de ansiedade, que a maneira pela qual ela manifestava a ansiedade eram aquelas placas de urticária na pele, né? Até hoje ainda a gente pega muita coceira, muita urticária causada por esses transtornos todos desse isolamento social que a Covid trouxe para a população. E já que a gente falou um pouco aí desse esse caso, essa dúvida da Amanda, da questão do ovo, falamos sobre uma alergia por motivos emocionais. Vamos entender um pouco quais são os exemplos mais comuns de causadores de alergia que o senhor acompanha aí no consultório, quais são os tipos mais comuns que as pessoas têm no dia a dia, sendo mais graves ou não, assim, quais são os casos mais comuns? Olha, o mais comum, a doença alérgica de maior prevalência, né, chama-se rinite alérgica, né? Estima-se que a rinite alérgica aí, ela tem uma incidência altíssima, isso no mundo inteiro, correto? A rinite alérgica, depois você tem os casos de asma, você tem as dermatites atópicas, você tem as dermatites de contato, quando um contato de alguma substância com a pele faz a pele reagir. Você tem também aí alergias alimentares, e você também tem um quadro de maior gravidade, que são as alergias medicamentosas. Para as alergias que visam mais o trato respiratório, então a rinite, e a rinite pode com muita frequência se complicar com uma sinusite, com uma conjuntivite, com uma traqueite, com uma faringite. A rinite, quando não controlada, inclusive, ela pode fazer com que o paciente tenha asma, piore da sua asma, porque você fica drenando uma secreção lá atrás no nariz, a gente chama de secreção pós-nasal. Então, o controle da rinite é fundamental. A rinite não é uma doença que vai levar ninguém à morte, mas ela impacta muito na sua qualidade de vida. Imagina vocês duas tendo que apresentar este jornal com congestão nasal, espirro, vontade de coçar o nariz, vontade de coçar o olho. Então, fica inviável, né? Inclusive, para as crianças em fase escolar, é causa de má escolaridade, correto? Então, por exemplo, uma das complicações muito frequentes da rinite, né? Você aqui no seu sistema, na parte alta do sistema respiratório, você tem um sistema de defesa que chama anel linfático de Waldeyer. Então, você tem as amígdalas na boca, lá onde o nariz faz a curva para encontrar com a boca, existe uma amígdalazinha que a gente dá o nome de adenoide, e lá no seu faringe você tem as amígdalas faringeias, são pequenos pontinhos. Isso é um sistema de defesa para a gente tudo que está respirando e comer. É a primeira porta de entrada. Nessas crianças que têm rinite, é muito frequente com que essa adenoide cresça. E aí ela respira de boca aberta, ela é o respirador bucal. Se ela já não dorme bem, ela respira de boca aberta, ela não oxigena bem, como é que ela vai comer, como é que ela vai aprender, como é que ela vai ter atenção para estudar? Então, o impacto na qualidade de vida é muito grande. E ela é uma doença que a gente consegue um controle muito eficaz, muito eficiente, muda da água para o vinho a qualidade de vida das pessoas. Mas é necessário você ter o diagnóstico
um plano terapêutico e seguir um tratamento. Veja bem, isso é uma doença hereditária, né? Alguma de vocês vai trocar o tom da pele? Alguma de vocês consegue trocar a cor dos olhos? O tipo de cabelo? Isso já está na genética. Então ela não vai ficar livre disso, ela tem que aprender a controlar isso. O mesmo caso com a asma, com as dermatites atópicas. Hoje em dia nós tivemos avanços imensos em termos de drogas de controle, né? Hoje em dia a gente existe aí para determinadas, para caso de asma grave e dermatite de atópica grave, nós lançamos mão de uma categoria nova de medicamentos, são os imunobiológicos, anticorpos monoclonais, que são anticorpos feitos em laboratórios específicos para bloquear determinadas substâncias químicas que são liberadas na reação alérgica e fazem a pessoa ter sintomas com mais gravidade. Então, assim, o arsenal terapêutico ele é cada vez maior. Agora, tem que tratar, tem que ter essa vontade de querer ficar bom. No bloco anterior, você falava sobre os antialérgicos e essa é a pergunta do nosso telespectador de Muriaé, o Pedro. Ele fala o seguinte: tomar antialérgicos a longo prazo pode causar algum problema de saúde? Tenho uma rinite muito forte desde criança e faço o controle com esses medicamentos. Qual princípio ativo de antialérgicos você indica para essa condição? Bárbara, é o seguinte, igual eu falei no bloco anterior, o medicamento ele evoluiu muito. Então, antigamente a gente tinha um antialérgico, os antialérgicos, o nome dele em medicina, eles são denominados de antihistamínicos. A histamina é uma das principais substâncias químicas envolvidas no desencadeamento da crise alérgica, correto? Então, esse antihistamínico ele que bloqueia essa substância histamina, então você diminui a crise. Os antihistamínicos de primeira geração, hoje em dia a gente praticamente não os encontra mais no mercado, eles tinham dois grandes problemas, sonolência e aumento de apetite, né? Tinha até um remédio antialérgico que era vendido, era o Periatin BC, que era dado para criança para aumentar o apetite, né? De tanto que ele estimulava o apetite. Os antialérgicos mais novos, que são ditos antihistamínicos de segunda geração, eles diminuíram muito esses efeitos de sonolência e aumento de apetite. Então, assim, a princípio não existe problema no uso prolongado. Só que, lembrar ao Pedro que existe um fenômeno no uso do antialérgico, que é um fenômeno que a gente chama de taquifilaxia. Então, às vezes você usa muitos dias seguidos aquele antialérgico e, de repente, ele para de fazer efeito. Por quê? Porque o receptor na célula, ele cansa, né, daquele antialérgico e o efeito diminui. Então, você tem que trocar por um outro antialérgico. Mas, se ele usa com tanta frequência, é um dos indicativos que ele deverá procurar o especialista para que ele faça um tratamento até para diminuir o uso do remédio. Com certeza. E agora uma dúvida com relação às alergias alimentares, que muita gente com certeza tem essa dúvida, e uma confusão comum que as pessoas fazem é de confundir as alergias com as intolerâncias. Por exemplo, a alergia ao leite e a intolerância à lactose. Mariana, isso eu vejo todo dia essa pergunta, ainda bem que ela surgiu. Então, veja bem, existe uma confusão muito grande, porque são duas doenças distintas, mas que têm sintomas em comum, por isso que elas se confundem. A alergia ao leite de vaca é uma alergia que você vai fazer à proteína do leite de vaca. Então, você tem a caseína, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina. Então, você pode fazer alergia a uma, duas ou às três. Essa alergia ela vai causar sintomas gastrointestinais, então diarreia, pode dar um pouquinho de sangue nas fezes quando a criança é mais novinha, pode dar aquela barriga distendida, gases, pode causar também sintoma no trato respiratório e na pele. A intolerância ao leite de vaca, aí você não tem alergia absolutamente alguma, né? Existe no leite de vaca, existe a lactose. A lactose é o hidrato de carbono, é o açúcar do leite de vaca. Então, quando você toma o leite, o seu intestino tem que ter uma substância, uma enzima que chama lactase, para desdobrar a lactose, para que ela possa ser absorvida. Se você tem uma deficiência dessa enzima no seu tubo digestivo, você vai apresentar sintomas gastrointestinais que poderão se confundir com alergia, porque são iguais. É o quê? Barriga distendida, cólica, às vezes diarreia, às vezes prisão de ventre, às vezes um pouquinho de muco, sangue nas fezes, mas a intolerância à lactose não vai produzir sintomas no trato respiratório nem na pele. Como é que você vai discernir isso? É uma história bem colhida, é o teste alérgico, é um exame laboratorial que pode ajudar. Os tratamentos são muito distintos. Enquanto na alergia à leite de vaca você terminantemente não pode ter contato com a proteína do leite de vaca,
Na intolerância à lactose, basta você não ter contato com a lactose. Né? São os baixos teores de lactose, o leite sem lactose, o queijo sem lactose, o iogurte sem lactose. E uma outra dúvida muito interessante, parece boba, mas às vezes a gente não tem essa informação. É do Luciano, de Conselheiro Lafayette. Ele quer saber assim, quais tipos de testes de alergia existem e também quais podem ser feitos em consultório. Excelente pergunta. Tem até a ver com a pergunta da Solange, da Silvana Soares também, que fez pelo YouTube, porque ela pergunta o seguinte: é comum o médico perguntar se somos alérgicos nas consultas. Até hoje não sei de nada, mas fico com medo de ser e não saber como ter certeza. Ou seja, ela também quer saber dos testes. Exatamente. Então, olha só, existem na realidade duas maneiras da gente ver se uma pessoa é alérgica testando. Então, existem os famosos testes alérgicos. Então, esses testes alérgicos, nós temos duas categorias. Um teste que a gente chama de leitura imediata, ou seja, você vai chegar no consultório, vai fazer uma asepsia da pele do seu antebraço, vai pôr as gotinhas, vai fazer um piquezinho na pele, e aquilo ali em 10, 15 minutos eu já tenho se você reagiu ou não àquela substância. E existe um teste que ele é um pouco mais demorado, que é o teste de contato, é aquele teste que geralmente a gente aplica nas costas, quando a gente tem a suspeita que você tem uma dermatite de contato. Por exemplo, se você usa uma luva e te causa coceira, um esmalte, um cosmético ou alguma roupa que você está usando, né? Então, esse teste é um pouco mais demorado. Você aplica num dia, 2 dias depois volta, a gente tira o teste, faz a marcação na pele e no outro dia a pessoa volta para a gente fazer a leitura. Agora, existem exames que a gente pode fazer no sangue, aonde a gente vai dosar exatamente essa tal IgE, que é o anticorpo que eu comentei no primeiro bloco, que é o responsável pelas crises alérgicas, pelos quadros alérgicos. Então, existem painéis imensos de IgE. Então, assim, são exames que realmente devem ser restritos ao pedido do médico especialista, porque, além de ter que fazer, você tem que aprender a interpretar um exame, correto? Então, você vê lá o exame, se você vê lá, por exemplo, de repente um alimento dá positivo, mas a pessoa não fez nenhuma referência que ela come aquele alimento e tem o quadro alérgico, para que você vai impedir dele comer? Você avisa, olha, o seu exame deu positivo para isso, você não tem queixas específicas para esse alimento, mas é bom você ficar de olho, porque de repente um dia você pode apresentar um problema na pele, uma falta de ar, uma inchação no lábio e tal. Procura ver se você comeu esse alimento que eu comentei com você aqui agora, né? Quanto à questão lá da outra moça, saber se ela é ou não alérgica. Então, o primeiro ponto é saber se existem alergias na família. Tem alguém na família alérgico? Tem algum parente primeiro, segundo, terceiro grau que manifestou alergia alguma vez na vida? Se tiver, já fica de olho, porque pode ser que você tenha predisposição. Agora, com as alergias que a gente adquire em vida, por exemplo, alergia por causa de inseto, uma alergia de contato, uma alergia medicamentosa, infelizmente eu não tenho como predizer se você terá ou não. Né? Por exemplo, tem um remédio aí muito comumente usado para um antitérmico, né? Dipirona, AS. Você toma a vida inteira e um belo dia você toma e começa a apresentar alergia. A minha filha é alérgica à dipirona, tomou dipirona, um belo dia, pai, meu olho está inchando quando eu tomo a dipirona. Então, que resultado? Não pode mais tomar dipirona. Tem cura? Não. Você tem que afastar o remédio, você tem que orientar quais são as possibilidades terapêuticas que ele tem, que não pode tomar aquele remédio. Ou seja, na dúvida, procura um médico alergista que vai saber te orientar da melhor forma. E olha, uma dúvida que muitos pais que têm filhos pequenos têm é com relação a comprometimento na imunidade. Porque existem algumas faixas da vida, algumas idades, né, na infância, que ficam doentinhos com muita frequência. E aí os pais logo ficam preocupados. Será que o meu filho tem algum comprometimento de imunidade? Começar a frequentar as escolas, exato, né? Então, o que a gente pode falar para esses pais aí preocupados e quais talvez os possíveis sinais de alerta de que realmente possa existir algum comprometimento imunológico? Então, vamos lá por partes. Primeiro, se ele está adoecendo muito, a gente tem que investigar, correto? Então, por exemplo, a causa desse adoecimento é uma alergia, uma rinite alérgica não diagnosticada? Existe algum comprometimento imunológico dessa criança? As condições de moradia e as condições da escola, elas são insalubres do ponto de vista para o alérgico? Por exemplo, existe umidade na escola, tem carpete na escola. Então, assim, a gente tem que fazer uma geral. Em geral, eu não vou dizer que é via de regra, mas assim, com muita frequência, o que a gente vê nessas crianças? São crianças que têm rinite, não diagnosticadas corretamente, e que o fato da rinite produzir muita secreção, e em baixa idade a criança tem dificuldade na eliminação
dessa secreção, pode sim haver uma infecção associada ao quadro da rinite. A partir do momento que você controla a rinite, você diminui a secreção, você diminui os sintomas, automaticamente a criança melhora. Doutora, a dúvida agora é da Valentina de Betim, inclusive o senhor tinha falado sobre essa questão dos acessórios, né? Ela fala que tem alergia a brinco. O que ela pode fazer nesse caso? Qual o tipo de tratamento? Valentina, infelizmente você nasceu para ser gente fina, né? Você deverá usar ouro e prata. Então é brincadeira. Valentina, é o seguinte, geralmente para o metal é muito comum você ter uma liga de níquel, correto? Então, por exemplo, você já viu dizer que existe o ouro 12 quilates, 16 quilates, 18 quilates, né? É porque é a quantidade de níquel que é adicionada ao metal para dar a maleabilidade do ouro. Então, quanto mais níquel tem, maior a possibilidade de você desenvolver alergia. Então, as bijuterias, de uma maneira em geral, são feitas à base de níquel, que é um metal que causa bastante sensibilização na pele. Então, primeiro, ela tem que usar uma bijuteria de melhor qualidade, né? Lembrar que no verão, quando a gente sua um pouco mais, o fato do suor ficar em contato ali com o metal predispõe ao aparecimento da alergia. E se tiver que comprar alguma coisa, investir numa joia um pouco mais, assim, mais elaborada para evitar esse problema. Mais uma pergunta do pessoal de casa é da Solange Gomes. Ela falou o seguinte: quando minha alergia ataca, de tanto tossir, dá dor em volta da barriga e uma gosma. O que eu faço? É comum essa reação, doutor? A tosse, ela não é uma doença. A tosse é um sintoma, né? Então, quando a gente tosse, é para que a gente evite de alguma coisa penetrar nas vias aéreas inferiores. Pode ser uma fumaça, pode ser uma poeira, pode ser algum irritante químico, para você proteger o pulmão. Se ela tosse, ela tem que descobrir qual é o motivo da tosse dela. Então, por que é? É uma rinite? É um gotejamento pós-nasal? É uma hiperreatividade das vias aéreas? É algum cheiro ao qual ela está se expondo? A gosma é aquilo ali, você irritou demais ali o faringe, então é a maneira pela qual ele está expulsando aquela irritação. Então lembrar que por trás da tosse sempre vai ter uma doença associada, ela tem que descobrir o que está fazendo ela tossir. E doutor, como é que a gente pode se prevenir de alergias? Olha, vocês começaram aqui o jornal falando agora do outono, né? Então vamos lembrar que nós estamos exatamente numa das piores épocas para o paciente alérgico. Por quê? Porque agora você cada vez mais o gradiente entre a mínima e a máxima do dia, ele é muito alto. Então você chega lá no dia, às vezes pode dar 30 graus, mas a máxima com 12. Então essa diferença de temperatura, ela faz com que o seu sistema, vamos dizer lá, o sistema de inervação das vias aéreas fique um pouco descontrolado e você desencadeia um pouco mais de alergia. Outra coisa, o que vai acontecer? Chega o frio, a gente tende a fechar o ambiente, então a gente diminui a renovação do ar. Então você faz um acúmulo de poeira, de ácaro, de mofo, né? Quem fuma, fuma mais, então fica aquela fumaça irritativa dentro do ambiente, correto? Quem tem pet, gato, cachorro, quando você não abre o ambiente, aquilo não renova, você fica com aquela quantidade de pelo e saliva de animal no ambiente, que também contribui para isso. E o principal, daqui a pouco vem a primeira frente fria. O que as pessoas correm no armário para tirar o quê? O agasalho que está guardado há quanto tempo mesmo? Né? E aí aquele agasalho guardado há 1 ano tem ali milhares de colônias de ácaros e mofo. Na hora que ele veste aquilo, pum, a bomba explode. Então, na prevenção, primeiro, pegar toda a roupa de frio, lavar, se não puder lavar, pega o sol e deixa no sol bem quente, para eliminar essas colônias de ácaro e de mofo, tá certo? E começar a tomar esses cuidados básicos de lembrar que mesmo no frio a gente tem que ter uma renovação do ar ambiente. E não descuidar nunca da limpeza da casa. Evitar de fumar, vida ao ar livre, hábitos de vida saudável, exercício físico, né? Isso tudo diminui bastante a crise alérgica. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos, e fica o recado para todo mundo. Na dúvida, procura um médico alergista para evitar, né, que uma alergia talvez se torne um problema maior e até mesmo evitar situações mais graves, né? Então, muito obrigada aí pelos esclarecimentos sobre esse assunto que com certeza deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, né, Bárbara? Exato, Mari.